Então a gente começou a falar sobre a formação da cidade, né, e aí eu comentei com vocês que aqui no Rio de Janeiro essa formação da cidade, foi muito baseada no histórico que a gente teve da, invasão portuguesa aqui no Brasil. E essa cidade também comentei que ela foi, formada de forma desordenada, né, não foi a única cidade no país que aconteceu isso, a gente tem várias cidades, na verdade a maioria dessas cidades costeiras que estão ali perto do mar, Rio de Janeiro, algumas cidades ali de São Paulo, o Nordeste inteiro, as cidades capitais. Então todas essas cidades foram uma formação que os navios chegaram, os barcos chegaram, as caravelas lá de Portugal, e permaneceram ali numa organização meio caótica, porque as pessoas que eram mais pobres, os escravos, não tinham lugar para ficar, então virou aquela coisa que a gente conhece até hoje, né? E para consertar isso, eu tinha comentado na semana passada que é consertar 500 anos, né, de problema aí de organização estrutural da cidade mesmo. Mas volto a dizer, isso não é um problema só aqui do Rio de Janeiro, não. E aí, sobre essa questão da cidade, a gente também tem várias coisas, assim, várias minúcias que envolvem a cultura e que envolvem também as artes. Quando começava a ter esses primeiros exploradores aqui no Brasil, hoje em dia, aqui no Brasil e no mundo inteiro, aliás, hoje em dia a gente tem muito claro a ideia de um mapa. A gente pode olhar nosso livro de geografia e encontrar ali mapas. A gente pode até de brincadeira aqui na internet, às vezes a gente está sem nada para fazer, tem muita gente que faz isso, eu não sei se você faz, mas tem muita gente que costuma ir lá no Google Maps, que é aquele mapa do Google, e pesquisar pesquisar o mundo. No Google Maps a gente consegue não só ver o mapa, mas a gente também consegue ver as ruas. A gente consegue como se fosse andar virtualmente pelas ruas, né? A gente consegue ver museus, tudo isso. Mas esse conhecimento todo que a gente tem de mapa hoje, que a gente entende onde termina um país, onde começa outro, não existia, não era bem assim há muitos anos atrás. Você pensa que a visão que a gente tem hoje em dia de mundo, o mundo já foi todo descoberto, a gente acredita, né? Pelo menos. Acredito que sim, porque já teve até visão do espaço, do mundo, então não acredito que hoje tenha nenhum lugar desconhecido, não. Pode acontecer que tenha, mas não acredito que tenha, não. Mas hoje a gente já consegue ter essa visão total do mundo, a gente já consegue ver um mapa mundi com todos os continentes. No passado, eles não sabiam nem que havia terra depois do mar inteiro que eles enfrentaram para chegar aqui no Brasil. Na verdade, sabiam. A gente costuma achar que não, mas eles sabiam porque tem dados que alguns anos antes vieram exploradores para a América, para a região do Canadá, para cá também, para a região da América Central. Então já tinham uma noção. Mas essa noção era muito turva, era muito embaçada. Não se sabia direito até onde tinha que se navegar para poder chegar em algum lugar, né? E em cima disso não tinha como construir mapas. E aí você também imagina construir um mapa sem uma visão superior. Hoje em dia a gente tem avião, hoje em dia a gente tem nave espacial, que a gente consegue ver como é a Terra de longe. Mas naquela época não tinha. Então existiam profissionais chamados cartógrafos que iam desenhando os mapas conforme os exploradores iam contando, conforme eles mesmos iam vivenciando. Muitos cartógrafos iam para os locais para conhecer, para poder desenhar. Então eu vou mostrar para vocês, vou pedir para que você abra o seu livro de artes. O livro de artes que a gente está trabalhando é esse aqui, é o Mosaico, tá? E aí você vai abrir seu livro na página 23, tá? Então eu vou mostrar aqui pela tela. Hoje a gente vai trabalhar bastante o livro, então eu vou mostrando aqui na tela. Caso você não tenha, eu te peço para pedir para o seu responsável para passar na escola, pegar o livro, porque é muito importante vocês terem esse material, tá? É só buscar lá, falar que não buscou o livro de artes que eles vão entregar. Esse aqui é um mapa aqui do Brasil, não necessariamente do Brasil inteiro,
mas ele é um mapa de um estado do país, de uma cidade, de um local que se conhecia na época. Era a região que hoje em dia é o Piauí. Mas o Piauí não é só isso aqui, né? Então, mas isso aqui era o que eles conheciam. Esse era o Google Maps que existia aqui no Brasil na época, o Google Mapas, tá? E aí, assim, Google Mapas de uma região. O que você acha, como que você acha que era o clima dessa região? Era frio, era quente? O que você acha? Tá conseguindo ver? Aqui tem umas casinhas, umas casas, um vilarejo. Então, essa região é uma região de clima quente, realmente. É uma vegetação que você vê que tem bastante, né? Opa! Que tem bastante, a gente vê árvores aqui embaixo, árvores aqui. Mas por que você acha que o clima aqui era quente? Eu acho que talvez pareça um pouco que o clima é quente, até por causa das cores que ele escolheu, né? Ele botou umas regiões meio avermelhadas, um solo meio amarelado, né? Como se fosse meio seco. Então, eu acredito que seja por isso que você deve ter pensado. E você tem total razão. O lugar parece meio seco, parece um lugar arenoso, que é de areia, né? Que os morros são todos meio amarelos. Numa região que tivesse muita vegetação e que fosse um pouco mais fresca, provavelmente ele fazia uma terra mais escura, uma vegetação mais verde. Ele fez tudo meio com tom amarelo. E isso era proposital. Era para as pessoas entenderem essas observações, dessas características do local. Não existia um mapa, esse era o mapa que eles conheciam, o mapa que a gente conhece hoje ainda não existia. Então era muito importante para as pessoas que não existia internet, a carta existia, mas demorava muito tempo para uma pessoa receber uma carta, não tinha como as pessoas conhecerem o local. Então a documentação, através do desenho, através da pintura e a escrita também, era essencial. Por isso que até hoje em dia a gente estuda em história a carta lá de Pero Vaz de Caminha, quando chegou junto de Pedro Álvares Cabral e escreveu sobre o Rio de Janeiro. Desculpa, sobre o Rio de Janeiro nada, sobre Salvador, sobre Porto Seguro, aliás. Sobre a Bahia. Então, ele escreveu o que ele viu, porque aquilo era muito importante para as pessoas entenderem como era a Terra, né? Com todas aquelas características, se fosse desenhar com todas as cores. Então, esse era o Google Maps que existia na época, né? Além desse mapa, existem vários mapas de vários lugares do mundo, de exploradores e cartógrafos que visitavam os lugares para poder passar para os países que estavam invadindo, né, aqueles territórios, como esses territórios eram. Então, vamos lá. Aí, dando continuidade, eu vou mostrar aqui para vocês, porque hoje a gente tem diversas formas de representar a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos mapas. A gente tem os mapas de hoje em dia, como esses que a gente estuda na escola, mas a gente tem outras formas de representação também. E desde essa época também tinha, né? Como eu falei, tinha pintura, tinha esses mapas desse jeito, tinha a carta, né? E há muitos anos atrás, veio aqui para o Brasil, vou dar só um apanhado geral, depois a gente vai estudar mais a fundo isso nos próximos dias. Mas há muitos anos, assim que a família imperial lá de Portugal veio morar aqui no Brasil, eles trouxeram uma missão francesa de artistas, chamada Missão Artística Francesa, para documentar os costumes, a terra do Brasil, para fazer uma visão para mostrar para o mundo e também para catalogar, para Portugal documentar como era o Brasil da época, ali de 1908. Então, 1808, aliás. Esses artistas que vieram, um grupo de artistas, tinham essa função de documentar tudo que eles vissem no Brasil, né? E aí vieram vários artistas, dentre eles veio um artista chamado Debré, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, hoje ainda não. As obras que eu vou mostrar agora não são dele, mas que também era uma forma de retratar a cidade, só que aqui através da pintura. Tá vendo aqui que essa pintura precisava ser muito minuciosa. Essa primeira imagem aqui tem o lugar onde é hoje em dia o Pão de Açúcar, né? Lá embaixo, tá vendo? Tem umas pessoas aqui embaixo que estão andando
E era tudo uma região de vegetação, era tudo mata. Já aqui embaixo tem uma outra parte também do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dessa época para cá tá igualzinho, não tá? O que você acha? O Rio de Janeiro continua tendo essa vegetação toda, assim, perto do Pão de Açúcar? Ainda é assim, sem prédio, sem nada? Hoje em dia, a gente já tem vários prédios, a cidade já mudou muito. E a cidade hoje está muito parecida, não a cidade em si, mas regiões da cidade, essas regiões aqui da cidade, estão muito parecidas com essa obra de arte aqui que a gente estudou lá no início do ano, do projeto Morrinho. Essa também é outra forma de mostrar a cidade. Então, esse aqui foi um projeto, eu já tinha explicado antes, que foi feito numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que eles iam acrescentando prédios pouco a pouco, até fazer a comunidade deles o mais próximo que eles conseguiam. E é tudo feito com tijolos daqui. Eles pegam um pedaço dos tijolos, quebram e vão pintando e colando junto da maquete, né, da cidade. Maquete é uma outra forma de representação dos locais, que é usada há muitos, muitos anos, tá? E essa obra de arte aqui acaba funcionando também como uma maquete para mostrar, né, como é a cidade hoje e para refletir outras coisas também, né? A realidade, a cultura das pessoas. Aqui a gente tem uma outra representação, aqui mais voltada para as ruas, que aqui está bem detalhadinho, o mapa das casas, as ruas. Esse artista, ele se chama Simon Evans. Ele não é brasileiro, desses todos é uma arte de fora do país mesmo. E ele mostra, ele criou, né, na verdade, um mundo como se fosse uma ilha. Ele juntou um mundo, mas ele fez esse mapa de uma cidade como se fosse um mundo que é uma ilha, assim, cercada por mar por todos os lados. Tá? E aí, também existem outras formas, né? A gente tem a fotografia, que consegue mostrar como é o dia a dia das cidades. Essa aqui é uma obra de arte também. Na verdade, esse intuito aqui nem foi mostrar tanto a cidade, mas foi mostrar os seus habitantes, o passar, né, o caminhar pelo centro da cidade. Ela mostra muito a cidade de São Paulo. E aqui, ó, tem os orelhões. Hoje em dia a gente quase não vê orelhão na rua, né? Nessa imagem aqui ainda tem orelhões. Esses orelhões parecem ter umas bolas, né? Bolas de encher, amarelas. Ela quis captar essas cores da cidade. A cor do sol batendo, as pessoas andando. Provavelmente essa imagem foi feita de manhã, porque ainda tá um sol bem baixo. Foi o artista Tuca Vieira que fez essa fotografia. E a gente continua tendo outras formas de desenho, também detalhadas, mas bem menos detalhadas do que aquelas que a gente viu naquela pintura de antes. Então, nessas pinturas aqui que eu mostrei no início, mostrei antes, elas eram bem detalhadas. Não sei se dá para ver aí, mas dá para ver folha por folha aqui pintada, os prédios ali atrás pequenininhos, super detalhados. A roupa das pessoas aqui é muito detalhada. Já aqui nessa outra imagem que eu vou mostrar, que é mais para hoje em dia, de 2009, ela mostra uma cidade da Argélia. A Argélia é um local na África. Então, ele vai mostrar aqui a arquitetura do lugar, com detalhamento também, mas é um detalhamento, são detalhes muito diferentes do que a gente viu lá atrás naquela do Brasil. Porque hoje em dia já existe fotografia também para documentar. É uma outra forma de fazer uma documentação histórica também, uma documentação do lugar, cultural. Agora, 29 já é uma outra obra de arte, bem diferente de tudo que eu mostrei, que também vai dar a ótica deles da cidade. Se naquela época, lá atrás, quando eu falei que veio essa missão artística
francesa para cá, para o Brasil, para catalogar historicamente a cidade, era muito importante ter detalhes e não tão importante assim ter opiniões. Hoje em dia a gente já consegue transmitir as opiniões também. É importante a gente transmitir as opiniões. Mas vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala, a missão artística francesa, quando veio para o Brasil, veio para documentar, mostrar como é e não podia ter opinião, pode ser um pouquinho balela. Porque a gente pode mostrar a opinião da gente, mesmo mostrando como a vida é. Por exemplo, se a gente pega uma fotografia... Ah, legal, João. Se a gente pega uma fotografia e quer criticar a quantidade de morador de rua que tem numa cidade, por exemplo, a cidade poderia trabalhar em prol desses moradores de rua para eles não passarem por essa situação de extrema pobreza. Se a gente quer criticar isso através da nossa arte, mas sem inventar, vamos dizer assim, você pode muito bem ir para a rua e focar sua arte toda em fotografias do dia a dia do morador de rua. Você está inventando naquilo? Não está. Você está retratando a vida exatamente como ela é. E aí é isso que eu abri esse parênteses aqui, quando a gente fala assim, hoje em dia a gente pode criticar, a gente pode inventar, sim, mas naquela época eles também podiam criticar através dessa demonstração de realidade. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse artista que eu falei antes, que é Debré, que a gente não vai estudar nessa aula. A gente vai estudar para aulas mais à frente. Essa aula é uma aula introdutória, tá, ao tema. E aí, eu falei para vocês que essa obra de arte não tem nada a ver com o que a gente viu nas outras obras de arte, que é uma arte totalmente opinativa, né? Deixa eu só ver o nome do artista. Foi Los Carpinteiros. Teve uma exposição um tempo atrás num museu grande aqui do Rio de Janeiro, no CCBB deles. Eles fazem grandes objetos, mostrando o dia a dia das cidades, mostrando profissões. Esse aqui, na verdade, eles não são brasileiros, eles fizeram um grande chinelo, né, com um mapa de uma cidade, como se fosse uma vista aérea. A vista aérea também é uma outra forma de mostrar as cidades de hoje em dia. Antigamente só se fazia com helicóptero. Até tem um programa na televisão chamado Brasil Visto de Cima, que passa em alguns canais, Mundo Visto de Cima também, que é uma vista aérea. Hoje em dia está muito mais comum porque se popularizou muito os drones, né? Então isso popularizou muito essa ideia também das vistas aéreas. E é incrível também, não tem aqui no livro de vocês, mas é incrível como as pessoas conseguiam fazer vistas aéreas há um tempo atrás, bastante anos, em 1400, antes do Brasil ser criado, sem avião, sem helicóptero, sem drone, sem nada. Nessa época, já se fazia uma vista aérea através de estudo de perspectiva, através de estudo que as pessoas já sabiam onde eram as ruas, então eles pegavam as proporções. Se uma casa mede 10 metros e aqui no meu papel eu tenho 1 centímetro só, eu vou fazer uma proporção, eu vou fazer uma escala, onde 10 metros significa 1 centímetro, onde 20 metros significa 2 centímetros. Então eles iam sempre medindo e fazendo as medidas dele no papel menorzinha, proporcional. Se 10 é igual a 1 centímetro, 20 metros é igual a 2 centímetros, 30 metros igual a 3 centímetros. Aí eles faziam dessa forma para poder fazer um desenho de uma vista aérea quando não existia avião, quando não existia helicóptero, quando não existia formas de se ver uma cidade inteira lá de cima. Isso é bem interessante. Aqui no livro de vocês não tem, mas talvez agora que eu comentei isso, talvez eu pegue para a semana que vem mostrar. Falei também que documentar as coisas é conhecer a nossa história, né? É muito importante a gente documentar. Se não tivesse essas pessoas lá no passado pintando como era esse Rio de Janeiro, cheio de vegetação, com as vestimentas das pessoas, talvez a gente não soubesse que era assim. Eu falei no início da aula, né, que a gente ia ver um pouco sobre essa questão da formação da cidade, já comentei algumas coisas com vocês, e eu queria mostrar aqui algumas imagens. Deixa eu só abrir. Vou gravar aqui para a gente ter para o Google Sala de Aula. Essa primeira imagem aqui, então,
ela é a imagem, a primeira imagem da página 24, com a vegetação. Na página 24 tinha vegetação, hoje em dia tem a cidade, né? Tem todo o aterro do Flamengo que não existia, que eu já tinha falado para vocês, e que hoje em dia existe, que é essa região de mar. E que vocês vão ver agora aqui do lado. Vou arrastar aqui do lado só para vocês conhecerem. Ui. Pronto. Vamos ver aqui. Esse aqui é o mesmo local. Essas duas igrejas aqui é a mesma igreja, só que essa da esquerda é de 1920 ou 1930, não dá para ver aqui direito, mas é uma dessas datas. E essa da esquerda, desculpa. Essa da direita é de 2017. Mas é o mesmo local, a mesma igreja. O que que tem aí e que não tinha no passado? Aliás, 1910 está escrito aqui em cima, desculpa. Então, o que que tinha aí que não tinha no passado? Então, além da árvore, a gente tem prédios que surgiram aqui. Antigamente, você conseguia ver aqui o Morro do Pão de Açúcar. Hoje você não consegue mais ver, porque tem esses dois prédios aqui. Mas, além disso, tem um negócio aqui que é bem impactante, que não tem aqui, que é o mar. Existia um mar na frente dessa igreja e não existe mais. Mas, professora, como é que o mar saiu do lugar? Na verdade, não foi o mar que saiu do lugar, o mar foi aterrado, né? Por isso que a gente chama hoje em dia essa região aqui, ó, de aterro do Flamengo. Essa região aqui não existia, era tudo mar. O mar ia até essa igreja aqui, que é bem para dentro. E aí, assim, nesse lugar onde existia mar, e que hoje não existe mais, foi aterrado com os morros que existiam ali atrás. As mulheres que eu mostrei naquela pintura estavam em cima de um morro. Esses morros todos foram cortados, porque o centro do Rio de Janeiro era assim, você chegava, né, de barco no mar, e ele já tinha morro. Então, para ampliarem ali a região do centro, eles demoliram no século XX, no início do século XX, todos esses morros, e com a terra desses morros eles foram aterrando o mar. Então aterraram essa região do aterro do Flamengo, aterraram outras regiões também. Então aqui onde existia mar, deixou de existir, hoje em dia passa uma via pública, né? E onde existia mar também, ficou aqui sendo o aterro do Flamengo. Foi uma extensão bem grande de terra que foi aterrado. Então, a gente só tem essa curvinha aqui certinha, porque essa curvinha foi feita. Não existia nada disso não, tá? Então, agora, vou mostrar aqui esse outro local para vocês verem melhor. Olha isso. Aqui era a igreja com o mar na frente. Quando a gente passa para cá, a mesma igreja com a rua na frente. Essa igreja mudou um pouco, né? Ela teve um aumento nessa torre aqui da igreja, teve uma outra torre que foi criada do outro lado, né? Mas é a mesma igreja. Você vê aqui, ó, pela frente, que é bem parecida. Essa parte aqui da frente ficou igual. Essas casas que tinham do lado foram demolidas para que pudesse passar a via pública, né? Que hoje em dia tem. Essa região se chama Castelo, lá no centro do Rio de Janeiro. Se chama Castelo justamente porque existia um morro chamado Morro do Castelo ali, tá?